Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma pré-análise aí de amanhã, né? Separamos 5 jogos para vocês aí do Campeonato Brasileiro. Então é um sextou com casal aí na pré-análise. Vamos trazer um pouco de dados estatísticos para vocês e o que o mercado espera e quais são as intenções de trabalho dos mercados, tá? Então vamos lá. Separamos aí os dois jogos aí às 4 horas, Cuiabá e Bahia, Vasco e Cruzeiro. Dois jogos aí importantes, questão de pontuação, né? Vamos só entrar aqui na classificação para fins didáticos, tá? Vamos ver a classificação. Em relação à classificação, eu tenho o Cuiabá, opa, só mudar minha canetinha. Eu tenho o Cuiabá que está em 13º colocado contra o Bahia que está em 15º colocado, tá bom? Se a gente percebe aqui, ó, Cuiabá 15 pontos, 4 pontos só separa ele da zona de rebaixamento. E eu tenho o Bahia com 12 pontos, um pontinho só separa ele da zona de rebaixamento. Então é um jogo importante para a pontuação para ambas as equipes, né? Porque se o Cuiabá ganha, ele vai lá e pega 18 pontos, já encosta aqui muito forte no Cruzeiro, tá? E o Bahia, se o Bahia ganha, 15 pontos. Então é um jogo extremamente para pontuação aí. Critério de pontuar. Os times precisam pontuar, tá? A gente sabe que o Bahia vem com 2 derrotas, já o Cuiabá ganhou o último jogo do Santos, foi um jogo muito bom, saíram gols aí no segundo tempo, tá? Então assim, até fiz um esboço aqui, ó, no Excel para você, tirei alguns dados estatísticos, tá? Do nosso sistema do Sport BI, tirei todos os dados lá, alguns inputs relevantes, tá? Não todos os inputs, não vai ficar um vídeo extremamente longo aqui, mas alguns inputs aqui pra gente fazer alguma forma didática aqui para vocês, para trazer alguns dados bem interessantes, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho, então vamos lá. O que nós temos aqui, né? A critério didático, né? Temos. Aqui, gente, eu separei o quê? Mandante, tá? Cuiabá como mandante e Bahia como visitante. Precisam ver aqui, ó, 6 jogos, tá? Então Cuiabá, 6 jogos, tá? 6 partidas disputadas, jogando em casa, tá? Tudo isso aqui como jogando em casa. 5 vezes, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, tá? Gols marcados, o que você percebe aqui de gols marcados? São 6 gols marcados contra 3 gols marcados do Bahia, tá? Gols sofridos, você percebe que as duas equipes sofrem gols, tá? Não marca tanto Bahia, são 3 gols marcados, mas sofre bastante. Eu tenho um time que marca, né? Pelo menos um gol aí por partida a gente vai ver ali. Só eu tenho outra equipe que é o Bahia que sofre bastante gols. Então isso reflete onde? Só de gols, ó, -3 contra -6, tá? Total de gols, tá? Que é gols marcados sofrido, 15 gols para o Cuiabá e 12 gols para o Bahia, tá? Eu tenho média de pontos, 0,83. Eu tenho aqui uma média, isso que é interessante a gente olhar, ó, uma média, lembra, a média é importante, mas ela não pode ser olhada sozinha por si só. Então eu tenho uma média de gols marcados aqui, ó, de um golzinho do Cuiabá contra 0,5 do Bahia, porque a gente viu que o Bahia não é um time que faz muito gol, sofre, mas não faz muitos gols. Por isso que reflete aqui na média de gols sofridos, olha, 1,5, 1,5, médias de gols no jogo, 2,5 contra 2. Agora isso aqui é interessante, tá? Sempre pegar aqui, ó, número de partidas disputadas em casa, tá? Com o mandante e com o visitante, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 17 porcentagens de jogos sem sofrer gols, 17%. Porcentagens de jogos sem sofrer gols, 33%. Que reflete o quê? Aqui é a quantidade, ó. Então eu tenho a porcentagem 17 e aqui eu tenho a quantidade sem sofrer gols. Um joguinho só, o Cuiabá não sofreu gols. E 2 jogos, o Bahia não sofreu gols jogando como visitante. E o Cuiabá jogando como mandante. Tá? Quantidade eu tenho aqui, ó, porcentagens de jogos sem marcar gols. 33% contra 50%. Aqui que está o ponto da questão, tá? Porque eu tenho porcentagem sem marcar gols, são 3 jogos, o Bahia não marca gol jogando como visitante. É muita coisa. Por isso que se reflete lá nas médias, lembra? Aqui já é a frequência de gols. Às vezes a gente pode olhar assim que tem uma média muito alta, mas as frequências dos jogos não são tão grandes, porque às vezes o time pode ter feito 10 gols, exemplos hipotéticos. Às vezes o time pode ter feito 10 gols em um jogo, e no outro jogo ele fez nenhum, no outro ele fez um, no outro ele fez nenhum, entendeu? Então vamos olhar a frequência. E aqui a gente tem a frequência, né? Então a gente percebe
que o Bahia, ó, gols marcados são 3 aqui, ó, e são 3 sem marcar, tá? Já a quantidade sem marcar do Cuiabá são 2 jogos, né? Se a gente reflete aqui, ó, lembra aqui, ó, quantidade, ó, gols marcados como mandante, 6. Porém, 2 jogos ele não marcou gol. Que isso representa a 33%. Bom? Trazendo esses dados aqui, estatísticos, o que você percebe? Que eu tenho um time que faz uma média pelo menos de um golzinho ali, que é o Cuiabá, e eu tenho um time que sofre muitos gols. Tá? Isso reflete aqui, ó. Quantidade sem sofrer gols, 2 jogos só sem sofrer gols, o Bahia não sofreu gols. Quantidade sem sofrer gols, 1 jogo só sem sofrer gols. O Cuiabá também sofre gols, porém eu tenho o Bahia que não faz muitos gols, tá? Então, dito isso, tá? Dito isso, o que esperar do mercado, tá? Eu não vou entrar em porcentagens, eu todos esses dados aqui estatísticos para vocês. A gente vai olhar para o mercado, ver o que o mercado espera. A gente vai usar a Betfair como exemplo, tá? Tô com o site da Betfair aqui aberto. Só lembrando que a gente não usa mais a Betfair para operar. Eu só uso a Betfair para ver gráficos, para fazer estudos mais aprofundados. Hoje a gente opera pela uma white label, tá? Questão de comissão, tá bom? Questão de taxa prêmio, comissão. Mas o futuro a Deus pertence. Pode ser que um dia a gente volte para a Betfair, enfim. Mas vamos lá. Cuiabá, né? O que esperar desse jogo? Agora a gente vai olhar um pouco o mercado. O que esperar desse jogo aqui, ó? Eu tenho o Cuiabá como um favorito, tá? Um favorito fraco, 2,14, contra o Bahia com a zebra, 4. Mercado de gols, né? O over aqui, ó. Mercado tendência absoluta under, tá? Porque já começou aqui a 1,67, então é tendência absoluta de under para esse jogo. Se eu pensar no over 0,5 HT, é um jogo que pode rolar uma baita simetria. A 1,45 o mercado não espera gols, porque eu tenho um back empate aqui a 2,8, muito próximo, né? Se estivesse acima de 2,20, 2,30, 2,50, 2,60, aí o mercado espera gols nesse HT. Só tenho que fazer uma parada aqui, eu tô um pouquinho resfriado, então vocês me desculpem, tá? Então vamos lá. Então o mercado não espera gols nesse HT. Se eu for olhar agora assim, um BTTS assim, o mercado espera que ambas, ó. Aqui pra mim, esse aqui é um range de odd muito em dúvida, tá? 1,90, 2,2, precisa ver como que o mercado vai se movimentar amanhã, uma hora antes do jogo, dá uma olhadinha se essa cotação caiu, às vezes entrou relevância aí pro mercado. Então assim, pra mim é uma grande dúvida do mercado, porque você vai olhar o 2, como que tá o 2-1? Ó, 2-1 tá alto, e 1-2 extremamente alto, então o mercado não espera gols pro lado do Bahia. Isso não quer dizer que não vá acontecer, porque tem uma dúvida aqui no BTTS sim, tá vendo? Então, para esse jogo, vamos analisar aqui, ó, Cuiabá e Bahia, tá? Em relação a linhas de gols, vamos ver a linha de gols? Porque eu tenho um time que faz uma média de 1 gol, tem outro time que sofre muito, que é o Bahia, e não faz muito gols o Bahia, né? Eu vou ficar de olho nesse mais 1,75, tá vendo aqui, ó? Que são 2 gols meio green, tá? Então, para mercado de gols, tá? Over, mercado de over, né? Então, linha, né? Linha de gols. Mais 1,75. Deixa eu aumentar essa letra aqui, ela tá muito pequenininha. Bom, melhorou, né? Agora para handicap, né? Lembrando que é um jogo, né, extremamente importante. Vou me arriscar, não vou me arriscar pelo que eu vejo o Cuiabá jogando em casa. É um time que tem o Daverson ali, que sempre é um cara que sempre tá fazendo um golzinho ou outro. Do outro lado ali eu tenho o Everaldo, que é o jogador do Bahia, o atacante. E o Bahia fez um bom primeiro tempo pela Copa do Brasil jogando contra o Grêmio, sabendo que precisa pontuar. Mas eu vou de handicap aqui menos, tá? 0,25 Cuiabá. Essa é o meu palpite. É a minha intenção. Tá bom? Bom, passando para outro jogo. Vamos lá. Passando para outro jogo que nós temos. Passando para outro jogo, temos um jogo aqui muito desesperado. Muito desesperado, né, gente? Vamos lá, para critério didático.
Vamos entrar aqui, vamos ver o jogo do Vasco, né? O Vasco, gente, se você pegar. Alguns brincam falam que o operar lei Vasco é renda fixa, né? Nesse campeonato. Mas enfim. O Vasco precisa acordar. Deixando a brincadeira de lado. Se o Vasco não acordar, ele vai cair. Tá? Depois já falar um pouco do Corinthians, que é a mesma coisa, mas o Vasco, com 9 pontos, ele precisa acordar. Então, assim, ele precisa pontuar amanhã de qualquer jeito. Então, pra mim, o Vasco precisa entrar como se fosse uma final do campeonato. Contra o Cruzeiro, que é um time bom, jogando fora de casa. Mas precisa entrar com força de vontade e falar: daqui vou sair com os 3 pontos e vamos ser vitoriosos. Tá? E agora vamos ver um pouco os dados, né? Do Vasco como mandante. O que nós temos aqui o Vasco como mandante? São 6 partidas, Cruzeiro com visitantes 6 partidas, pontos. Ó, você percebe que muito baixa a questão de pontuação do Vasco, 4 pontos só. Já o Cruzeiro tem 9 pontos, vitórias só, uma vitória só jogando em casa, contra 2 do Cruzeiro jogando como visitante. Empates, eu tenho 1 empate, 3 empates do Cruzeiro. Tá? Já é bastante coisa. Derrotas, 4 derrotas do Vasco. Tá? Contra uma derrota do Cruzeiro. Gols marcados, olha como o Vasco não marca gols. 4 gols marcados como mandante. Olha como visitante. Foi você que o Cruzeiro é bom como visitante. São 11 gols marcados. Tá? Sofridos. Olha o Vasco como sofre gols. 9 gols sofridos contra 5 gols sofridos do Cruzeiro. Por isso que isso reflete no saldo de gols. Menos 5 contra 6. Total de gols, 13, que é gols. Que é gols feitos e sofridos contra 16 do Cruzeiro. Média de pontos, que é muito importante, 0,6. Eu tenho aqui 1,5. A média de pontos do Cruzeiro. Média de gols sofridos, alta, 1,5. 1,5 contra 0,83. Tá? Que mais temos? Média de gols no jogo. Por que é alta? Porque o Vasco sofre gols. Não é que ele faz, ele sofre bastante. Contra o Cruzeiro também, ó. Que o Cruzeiro faz bastante e sofre pouco. E aqui é a mesma coisa, ó, porcentagem sem sofrer gols. Né? 17%, que reflete a um jogo. Tá vendo? 17%. Porcentagem de jogos sem sofrer gols. 17%, que reflete a um jogo. Um jogo só o Vasco não sofreu gols. O resto ele todo sofreu jogando como mandante. E como visitante, 50%. Olha como o Cruzeiro não sofre gols como visitante. Tá? Que reflete aqui 3 jogos. E aí você tem que fazer aquela continha de quantos jogos, Elton? Lembra aqui, ó, número de partidas visitantes? 6. Ou seja, metade dos jogos o Cruzeiro não sofreu gols. Agora, porcentagem sem marcar gols, 50%. Ou seja, 3 jogos o Vasco não marcou gol como mandante. Muita coisa. E eu tenho 17%, que representa um joguinho só. Olha como a frequência de gols do Cruzeiro é boa. Né? Porém, entretanto, né? É um jogo que o Vasco precisa pontuar, gente. Vamos ser bem sinceros aqui. O Vasco precisa ir pra cima. Precisa entrar amanhã como se fosse uma final de campeonato, jogando em casa. Né? Precisa pontuar. Precisa, precisa e precisa. Se a gente for olhar o mercado, o que o mercado espera para esse jogo? Tá? O mercado até dá um favorito aqui, ó. Pro Vasco, né? Ó, um favorito por odd. 2,68. Pro Vasco. Vou aumentar a canetinha. 2,68. Favorito por odd aí. Tá? Eu tenho um back empate aqui a 3,30 contra a zebra que é o Cruzeiro a 3,5. É um jogo com tendência under, não tanto under como se a gente for olhar o outro jogo do Cuiabá e Bahia, que tá com 2 ticks, se não me engano, 2 ou 3 ticks acima. Mas é um jogo com tendência under. Geralmente os jogos do Campeonato Brasileiro são tendência under, né? Às vezes é muito bom para você operar uma simetria. O jogo começa muito movimentado, lá e cá, lá e cá. É um jogo muito bacana para se acompanhar, tá? O mercado espera gols do Cruzeiro, olha como o mercado já espera mais aqui o gol do Cruzeiro, olha o BTT assim. Sempre olhar essa odd amanhã, uma hora antes, ela se movimentou, se ela subiu, ela desceu.
Bom olhar isso, tá? Que às vezes teve uma movimentação legal, porque vai entrar mais dinheiro. Sempre 1 hora antes, 2 horas antes, começa a entrar mais dinheiro nos jogos, tá? Os operadores começam a injetar mais dinheiro no mercado. Isso reflete no 2x1, olha, o 2x1 tá muito alto e 1x2. Então o mercado aqui, ó, só pelo CS pode haver uma movimentação, mas o mercado não espera tantos gols, né? Pelo over, pelo tendência under aqui. Então o mercado aí, para no máximo, né, 2 gols dessa partida, tá? No máximo 2 gols dessa partida, acreditando até no possível 3 gols, mas para esse jogo em si, gente, o que que eu espero para esse jogo? Vou ficar bem aqui, ó. Vasco, né? Cruzeiro. Vou trabalhar o over 1,5. Vou trabalhar o over 1,5 FT. Em relação ao handicap, eu, questão de necessidade do Vasco, por mais que o Vasco tá passando, por mais que o Vasco esteja passando por uma situação difícil, delicada, eu acredito que o Vasco ele precisa pontuar nessa competição, precisa mesmo pontuar. Então, e também eu tenho ali do outro lado, que é o Cruzeiro, um time cascudo jogando com fora de casa. Eu vou de handicap aqui, ó, 0, tá? Pro Vasco. Então, vou de handicap 0 aí para o Vasco, tá? Próximo jogo. Vamos lá pro próximo jogo. Putz, né? Porque eu sou corintiano, então é uma tristeza no coração. Temos aí Atlético Mineiro e Corinthians, né? Questão de classificação, para mim é um jogo desesperado pro lado do Corinthians. Inclusive uma sequência muito difícil na competição, nos jogos em si. Né? Veio de 2 derrotas. Quando ganhou do Santos aqui, achei que ia engrenar, mas não engrenou. Enfim, Corinthians, o que temos do Corinthians aqui? Ó? Uma situação bem delicada do Corinthians. Na minha opinião, o Corinthians precisa pontuar de qualquer jeito. Amanhã um empate pro Corinthians é uma vitória, porque vai enfrentar um Atlético Mineiro que, mesmo que venha numa sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, é um time muito forte jogando em casa, com a sua torcida que é apaixonante, que empurra o time. E o Corinthians precisa pontuar. Se quer sair da zona de rebaixamento, pensa assim, precisa pontuar fora de casa e ganhar dentro de casa. Pra ganhar um fôlego aqui, pra sumir, porque tá com um pontinho só da zona de rebaixamento. Tá? Dito isso, vamos ver os dados do Corinthians, né? Ó, em relação aos dados do Corinthians, vamos dar uma analisada aqui, ó. Atlético Mineiro, ó, são 6 jogos em casa como mandante e 7 jogos como visitante. Olha como o Atlético Mineiro é muito bom em relação à pontuação, 9 pontos disputado, pontuou 9 vezes em casa, porque são 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o Corinthians vem de só 3 pontinhos, que teve uma vitória, foi aquela contra o Santos, nem um empate e 6 derrotas. Ou seja, tá na hora do Corinthians empatar. Tá na hora do Corinthians empatar fora de casa. Precisa pontuar, tá? Gols marcados, 9 gols marcados do Atlético Mineiro contra 4 do Corinthians. Apesar que o Corinthians é um time que não marca gol, mas sofre muitos gols, 12 gols sofridos contra 7 gols sofridos. Então eu tenho um time que marca, né, razoavelmente, contra um time que sofre. Tá bom? Vamos andando. Em relação, né? Eu tenho em relação saldo de gols, né? -2, -8 do Corinthians, total de gols, 16 para os dois lados, porque gols marcados sofreu, porque você percebe que o Corinthians sofre muito. Que a gente pega aqui a média de pontos, média de gols marcados, olha, 1,5 contra 0,57. Média de gols. Média de gols no jogo eu tenho 2,67 contra 2,29. Agora também outro interessante, porcentagem de jogos sem sofrer gols, 17. Ou seja, um joguinho só o Atlético Mineiro não sofreu gol. Uma frequência boa. Quanto o Corinthians, mesma coisa, 14%. Um joguinho só que não sofreu gols. Agora a quantidade sem marcar gols, 0%. Ou seja, todos os jogos o Atlético Mineiro jogando em casa ele marcou gol contra seus visitantes. Já o Corinthians, 57% sem marcar gols, ou seja,
4 jogos o Corinthians não marca gol jogando fora de casa. Caraca, olha a frequência aí muito alta. O Corinthians tem 4 jogos que não marca gols fora de casa. É muito forte, né? Muito forte mesmo. Vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Né? Vamos lá. Deixa eu só fechar as abinhas aqui, não ficar muita coisa aberta aqui, vocês vão brigar comigo. Vamos lá. O que o mercado espera para esse jogo Atlético Mineiro e Corinthians? Olha, um favorito. Eu tenho um favorito aqui, ó. Favorito forte, 1,63 para Atlético Mineiro, lógico, né? Mercado todo confiante nele. E eu tenho a zebra, que é o Corinthians, né? E eu tenho aqui um back empate a 3,95. Um jogo extremamente under. Você já pega por aqui, ó. Como eu havia dito, né? A grande maioria esmagadora dos jogos do Campeonato Brasileiro são jogos under. Tá? O mercado espera algum gol pro lado do Corinthians? Vamos ver o BTTS assim, ó. Não espera gol do lado do Corinthians, porque é aquilo que eu falei, você viu a frequência de... São 4 jogos sem sofrer gols, mas é um jogo muito importante pro Corinthians. O Corinthians é uma sequência muito ruim, precisa pontuar, gente. É um jogo amanhã que o professor lá tem que fazer os jogadores entrar com tudo, como se fosse uma final também. E assim eu espero. Um empate pro Corinthians ali seria sensacional. Sensacional mesmo. Para esse jogo, eu vou esperar uma linha de gols aqui, ó, 1,75. Tá? Então vamos lá. Atlético, né? Vou colocar só assim, ó. Corinthians. Então vou pensar na linha. Mais 1,75. E em relação ao handicap, eu vou ser bem ousado aqui, gente. Desculpe, meus amigos, mas eu vou de mais 0,75 pro Corinthians. Elton, vou. A questão de pontuação, o Corinthians precisa pontuar, porque o empate aqui é muito bom para o Corinthians. O Corinthians não é que ele tem que estar com essa mentalidade, tem que estar com a mentalidade de querer ganhar um jogo. Fato. Tem que estar com a mentalidade de querer ganhar. Isso é inevitável, tá bom? Mas os números não me agradam muito, por isso que eu vou ser arriscado, tá bom? Isso vai ser um... Então, gestão, disciplina, sempre que eu falo pra vocês. Então, assim, eu vou arriscar muito nesse jogo aqui. Tá? Nada de questão de clubismo, nada disso, pelo amor de Deus. É questão de necessidade. Quando isso precisa, pode perder? Pode. Pode afundar mais? Pode, mas eu vejo bastante essa linha. O Corinthians tá com grande dificuldade de criar jogadas, tá? O Corinthians tá sem aquele articulador ali no meio de campo para criar jogadas. O Yuri Alberto não tá numa grande fase. Enfim, né? Mas às vezes o futebol é uma caixinha de surpresa, então, pelos dados, né? Eu vou de mais 0,75 Corinthians aí. Beleza? Próximo jogo. Jogo entre Curitiba e América Mineiro. Um jogo também de desespero total. Curitiba ganhou do Goiás, se não me engano isso, ganhou do Goiás no último jogo, ó, e empatou 2-2, ó, Atlético Mineiro e América Mineiro. Que é o jogo dos desesperados, né? Jogo do desesperado. 19ª colocação contra a 20ª. América Mineiro precisa ganhar. Precisa. Como o Curitiba também precisa ganhar. Ah. E veio do resultado bem expressivo aqui contra o Goiás. Então, é um time aí que se ganha, vai para 10 pontos, e começa a tentar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. E o América Mineiro também precisa mostrar, precisa sair desse desconforto aí que tá ali na zona de rebaixamento. Então vamos olhar um pouco os dados aqui, ó. Curitiba e América Mineiro, tá? Curitiba são 6 partidas em casa contra do América Mineiro 6 partidas. Questão de pontuação, Curitiba é muito ruim os dois, né? Questão de pontuação, tanto como visitante como mandante. Nenhum ganhou
Isso aqui, ó, o time não teve nenhuma vitória como mandante e o América Mineiro nenhuma vitória como visitante. São 3 empates em casa, Curitiba contra 2. São 3 derrotas contra 4 derrotas. Em relação a gols marcados, são 3 gols marcados por Curitiba. O Curitiba não é de fazer muitos gols, você já percebe aí que é muito baixo. Muito, muito baixo mesmo. Tá? E contra 7. Já o América Mineiro tem um índice um pouquinho melhor aí de gols marcados. Gols sofridos 8 contra 15. Saldo de gols, olha, são 7. São menos 8 contra menos 5. Mas por quê? Porque, olha, eu tenho um time que faz poucos gols, né, contra um time que sofre muitos gols. Tá legal? Aí eu tenho total de gols 11 contra 22, média de pontos muito baixa de ambas as equipes. Média de gols marcados muito baixa, já que o América Mineiro tem uma média um pouquinho melhor. Média de gols sofridos, 1,33 contra 2,5. Média de gols no jogo, 1,83 contra 3,67. Você percebe que o América Mineiro ele leva esse dado, né? Que é bem interessante. Agora outra questão de porcentagem sem marcar gols, né? Olha que absurdo que é. 50%, ou seja, 3 jogos. Eu tenho 33% do América Mineiro, ou seja, são 2 jogos, tá? Opa, é aqui, ó. Sem marcar, tá certo. Sem sofrer, 17 sem sofrer por cento, que seria um jogo só que não sofreu gols, comandante. Eu tenho 0%, né? Sem sofrer gols. Ou seja, eu coloquei errado aqui, mas sem sofrer gols, aqui seria 0, tá? Só vou arrumar. Quantidade, ó, lembra aqui, ó. Porcentagem sem sofrer gols, 0. Ou seja, 0 do América Mineiro. Ou seja, o América Mineiro sofreu gols em todos os jogos como visitante. É bom pontuar isso aí. Só que eu tenho um time, aquilo que eu falei, tem um time que marca poucos gols e outro time que sofre, né? Que é o visitante, que é o América Mineiro. Se eu trouxer isso pro mercado, vamos ver o que o mercado espera para esse jogo. Vai ser um jogo bem complexo também, né? Vamos ver? Curitiba e América Mineiro. Bom, o favorito por ódio aqui, claro, né? Pro Curitiba, jogando em casa com a sua torcida, vendo uma vitória contra o Goiás, uma possível recuperação no Campeonato Brasileiro. Tá? Eu tenho a zebra, que é o América Mineiro aí no mod 3,35. Se eu for olhar o mercado, ó, aqui já tem uma leve, ó, tá vendo? Aqui já é o mercado já, porque são times dos desesperos, né? Então são times que vão com tudo pra cima. Por isso que eu tenho aqui, ó, é uma tendência under, mas é mais baixa, é um pouco mais alta essa tendência aqui under do que os outros jogos que a gente viu. Porque olha o over, tá 2,20. Todos os jogos que a gente viu, pode haver uma movimentação? Pode, porque vai entrar mais dinheiro no mercado, porque isso fica bem claro. Tá? Ambas marcam, mesma coisa, tá 1,93, ó. O mercado espera gols do América Mineiro. Aí você pega o 2x1 e 1x2. O 1x2 tá muito alto, mas o 2x1 pode ser que o 2x1 fique abaixo de uma cotação a 10. É bom você olhar isso uma hora antes do jogo, mas é um bom jogo pra gente acompanhar, tá? Se eu pensar no primeiro tempo, o mercado espera gol no primeiro tempo? O mercado não espera gol no primeiro tempo, mas é bom pra você operar uma simetria, porque o jogo vai começar muito, muito forte. Por quê? Porque os dois precisam pontuar. Precisam da vitória. O jogo do desesperado ali, total. Pra esse jogo, gente, eu vou ficar esperto na linha de gols. Não vou nem me atrever em handicap, match odds, nada. Eu vou ficar esperto também na linha mais 1,25. Tá? Curitiba versus América. América Mineiro. Então é bom a gente ter essa noção, tá? Fica nessa linha. Beleza? Último jogo, que é o clássico aí do. Não clássico regional, né? Mas é um clássico, porque são duas potências hoje do Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui para fim didático. Que é o jogo do Palmeiras e Flamengo, né? São duas equipes muito, muito, muito fortes aí, elencos, ambos têm elenco muito bom no campeonato. Você percebe que o Palmeiras precisa se recuperar, né, gente? Por quê? Porque isso aqui, ó,
Fica evidente, ó. Ó. Pá. Fica evidente aqui, ó. Né? São 3 resultados ruins. Já o Flamengo vem de 2 vitórias aí no Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras ganha, vai para 26 pontos. E o Flamengo, se ele ganha, vai para 28 pontos. Fica, né, começa a tirar um pouco aí esse fôlego aí do Botafogo que tá lá em cima. Correto? Então, vamos olhar aqui um pouco aqui em relação aos números de ambas as equipes. Só lembrando, pessoal, que eu fiz esse resumo, tirei todos esses dados aqui do Sport BI, tá? Eu quis condensar o máximo aqui de informação, que dá pra você fazer muitos estudos, não tô trazendo porcentagem, estatística dos jogos, quem marcou primeiro, enfim, pra ficar um vídeo mais dinâmico, tá bom? Então vamos lá, Flamengo, né? E Palmeiras e Flamengo. Então são times que têm Palmeiras com 6 jogos como mandante, Flamengo 6 jogos como visitante. Olha a pontuação do Palmeiras, 13 pontos, muito boa, contra do Flamengo, que é 9 pontos. Vitórias 4, olha como o Palmeiras é muito bom jogando em casa. São 4 vitórias de 6 jogos, mas o Flamengo é muito bom também, são 3 vitórias, nem um empate, só que são 3 derrotas. Uma derrota do Palmeiras e um empate do Palmeiras. Gol marcado iguais, né? 12 gols para cada lado. Só que o Palmeiras tem uma defesa mais sólida jogando em casa. São 6 gols sofridos contra 13 gols sofridos do Flamengo. E aí o saldo de gol reflete, -1 contra 6, né? Total de gols no jogo, 18 contra 25, olha como é muito bom, né? Essa média. Média de pontos muito boa também, 2,17 contra 1,5. Média de gols marcados, 2 para cada lado. Aquilo se reflete, média de gols sofrido, 1 gol contra 2, porque o Flamengo, né? Então aqui eu tenho um cruzamento legal, eu tenho um time que marca bastante contra um time que sofre bastante, ó. Tá? Voltamos aqui. E aqui também eu vou ter o quê? Eu tenho a média de gols no jogo, né? 3 contra 4, são médias, tanto gols feitos como sofrido, muito bom, a média é muito alta, tá? Muito boa mesmo. E aqui que interessante, né? Porcentagem de jogos sem sofrer gols. Ambos os times sofreram gols em todos os jogos. O Palmeiras jogando com o mandante, né? Opa, aqui também seria. Só deixa eu arrumar quantidades. Aqui seria 0 também. Desculpa. Né? Quantidade de jogos sem sofrer gols, ó. 0 e 0. Ou seja, 0 e 0. Tá? Repito novamente. Todos os jogos com o mandante, o Palmeiras sofreu gol. Já o Flamengo, todos os jogos como visitante, o Flamengo sofreu gols. Então, isso chamamos o quê? Frequência, né? Ó. Frequência de gols. A média é importante. Lembra que a gente viu as médias aqui, ó, média de gols marcados, média de gols sofridos e a frequência, né? Isso aqui é chamada frequência. Que eu tenho aqui também, ó. Porcentagem de jogos sem marcar gols. 17 e 17. Ou seja, um jogo só. O Palmeiras jogando com o mandante não marcou gols. E um jogo. E o Flamengo jogando com o presidente. E um jogo só não marcou gols. Então é um jogo que tem tudo para ser muito equilibrado. E um jogo para gols. O Palmeiras precisa mostrar reação no campeonato. E o Flamengo quiser encostar cada vez mais lá no Botafogo. Agora vamos ver o que o mercado espera para esse jogo, que para mim é o melhor jogo, né? É um dos, assim, tem tudo para ser um dos melhores jogos, né? O que o Palmeiras espera para esse jogo? O que o mercado espera para esse jogo? Ó, tô dando um favorito aqui, ó. Um favorito fraco, Palmeiras 2,16 contra o Flamengo, zebra 3,60 e 3,70 um empate. E olha que interessante, tá? Aqui já tem uma leve tendência já, para over 2,5. Olha aqui, ó. Olha essa cotação, 1,88, porque o mercado espera gols de ambas as equipes. Tanto se a gente olhar o BTTS, vamos ver, ó, o BTTS, sim, comparado com os outros jogos que a gente falou pra vocês, e os números mostram isso, tá vendo? Esse jogo eu não vou pensar em operar match odds, nem handicap, é mesmo para levar pro live, tá?
para levar pro live. Se eu pensar aqui no, ó, já tem uma tendência aqui para gols no HT, ó, 1,39, muito bom, ó. O back empate acima de 2,20, com certeza essa cotação amanhã vai estar 2,30, 2,40. O 2x1, como que tá 2x1 no CS, ó? Tá vendo? Cotação abaixo de 10, ó. Muito importante isso, ó. Tá vendo? Ah, Elton, mas por que que 1x2 não tá abaixo de 10? Porque quem é o favorito aqui é o Palmeiras. O favorito fraco é o Palmeiras. Tá? Para esse mercado, gente, eu vou pensar também de novo em linhas de gols. Porque para mim vai ser um jogo muito estudado. Eu vou descer aqui, ó, o over 2. Ou seja, 2 gols no jogo é void. O terceiro gol é green, tá? Então, Palmeiras versus Flamengo. Linha mais 2. Beleza, pessoal? Peço desculpa pra vocês se o vídeo ficou um pouco longo e também pela minha gripe aqui. Eu tô me sacrificando aqui pra tá gravando esse vídeo com vocês, tá? É muito ruim gravar assim, que você tá falando, tá? Fica lacrimejando, o nariz fica um pouco escorrendo, mas é isso, tá? Quis trazer pra vocês, e também é pra nós também, isso é muito bom, porque eu também vejo o mercado junto com vocês, tá? E também faço algumas análises aí pra vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez, se inscreva no canal, compartilha, dá aquele like, que isso nos fortalece demais a crescer cada vez mais, tá bom? Tamo junto e fique com Deus.